Olá, olá, alunos! Tudo bem com vocês? Prazer receber vocês aqui de novo, vocês que aí estão acompanhando o canal, né, que nos acompanham aqui na Vale Concurso. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Karine, disciplina de Biologia, tá? Tô sempre por aqui, dando as caras por aqui, ajudando vocês, dando super dica. E a dica de hoje, gente, vai para o concurso CBMS, Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, ok? Gente, é uma oportunidade ímpar. São 120 vagas, nível médio, para soldado, gente. Salário inicial, mais de R$4.000 após a formação. Não pode perder. Você, então, que se enquadra aí, né, nos requisitos, se prepara. Já está se preparando? Isso aí, continua com a gente, ok? Continua aqui acompanhando o canal da Vale todos os dias. Tem inúmeros conteúdos atualizados para vocês aí, ok? Sem perder tempo, a aula de hoje, gente, eu vou dar uma super dica sobre as defesas do organismo, ok? Vamos entender como que acontece essas defesas. Ah, se você aí já está antenado aí no conteúdo, já sabe que as defesas do organismo acontecem por quem, gente? Isso aí, respondeu certo. Quem respondeu, os glóbulos brancos, ok? Quem são os glóbulos brancos? São os leucócitos. Os leucócitos, eles coordenam o ataque contra os invasores ao nosso corpo, ok? Então, vamos lá, vamos entender o que são esses leucócitos, o que são esses glóbulos brancos, como que eles agem, mas eu já vou logo adiantando para vocês, eles não são os únicos responsáveis pela nossa defesa. Imagina o nosso corpo como um exército, ok? Um território. Esse território, ele precisa ser defendido contra invasão, ok? Então, é para isso que servem nossas defesas. É para isso que serve nosso sistema imunológico. O sistema imunológico, ele defende o nosso corpo. Ele coordena, é uma defesa coordenada, tá? Entre diversas estruturas, entre células, tecidos e órgãos que nos defendem. Então, é uma defesa, assim, muito coordenada, envolvendo várias partes do nosso corpo. Mas eles nos defendem contra o quê? Eles nos defendem contra os antígenos. O que são antígenos? Acompanha comigo aí na tela. Os antígenos são isso aqui, ó. Isso aqui é um esquema de um vírus, o que vocês estão vendo aqui na tela. Tá vendo aqui, ó, as bolinhas azuis? Isso aqui que a gente chama de antígeno. Os antígenos, eles se ligam à célula, tá? Esse aqui, ó, essas que são proteínas, ok? Essas proteínas, elas se ligam às nossas células e acabam destruindo a nossa célula. Se destroem a nossa célula, vão causar uma sequência de efeitos colaterais nessa destruição. Esses efeitos colaterais é o que a gente chama de sintomas. Os sintomas, então, são reflexo das nossas células sendo destruídas através dos antígenos. Então, se eu falar assim, um patógeno tem antígeno. O antígeno é o que ataca o nosso corpo. Então ele vem sozinho? Não, ele vem junto com os vírus, eles vêm junto com as bactérias e isso ataca o nosso corpo, ok? Então, gente, quando o antígeno, um patógeno, ataca o nosso corpo, ou seja, nosso exército tem que entrar em ação. Quem que é esse exército? O sistema imunológico. O sistema imunológico, então, ele vai coordenar um ataque que nós chamamos de resposta imunológica. É assim que o nosso corpo se defende. Mas como assim? Só isso? Calma, a gente vai ver agora as estratégias de defesa do nosso corpo, ok? Essas estratégias, elas são divididas em duas. São as estratégias específicas e inespecíficas, ou estratégias adaptativas ou inatas, ok? A primeira estratégia é uma estratégia inata, ou seja, não sabemos o que está atacando, então não tem como a gente coordenar uma defesa específica. Vamos mandar nossos soldados, faz tudo aqui, ok? É assim que acontece a primeira linha de defesa.
Acompanha comigo o esquema na tela sobre nossa resposta, os mecanismos de defesa do nosso corpo. Então, ó, primeiro tipo de defesa é a defesa inespecífica. Defesas inatas, que não sabe o que está sendo atacado, mas precisa defender. Então, vai os soldados sem especialização. A primeira linha de defesa, gente, são as barreiras. Pensa lá numa guerra, a trincheira, sabe? Ali as barreiras que colocam para impedir a invasão. Essas barreiras, tem as barreiras mecânicas, como por exemplo nossa pele, as mucosas, que é por exemplo o interior da sua boca aí, ó, nós chamamos de mucosas, os cílios e os pelos, tá? Tem as barreiras químico-fisiológicas, como por exemplo a acidez estomacal. Quando a gente come qualquer antígeno, tá? Uma comida contaminada, ao chegar no nosso estômago, a acidez estomacal vai destruir esse antígeno. A maioria dos antígenos, então, são destruídos pela acidez estomacal. A lágrima, tá? Quando invade aqui, ó, o seu olho, tá? A lágrima é uma defesa, além de lubrificar o olho, lógico, né? Mas a lágrima, ela é para quê? Para expulsar esse invasor, tá? Os cílios, que é uma barreira mecânica, é para quê, ó? Ele tá aqui, ó, cobrindo os nossos olhos. Então, eles vão impedir que os antígenos caiam nos nossos olhos. Nossa pele, barreira mecânica. As células que compõem aqui o tecido epitelial, essa primeira parte da pele, são justapostas, uma do ladinho da outra, uma coladinha com a outra. E isso impede que esses micro-organismos, os patógenos, os antígenos, invadam o nosso corpo. E ainda tem os reflexos. O que são os reflexos? Ah, chegou lá no estômago. A acidez estomacal não foi suficiente para destruir esse antígeno. Então, a gente o quê? Expulsa através do vômito. Expulsa também através do espirro. O espirro sai sob alta pressão, expulsando o que está ali incomodando, que está fazendo mal ao sistema respiratório. E também a tosse. Então, esses são reflexos que participam da primeira linha de defesa. Barreira mecânica, químico-fisiológica e reflexos. Primeira linha, ou seja, barreira. A barreira, o muro ali de proteção do nosso corpo não foi suficiente, então inicia a segunda linha de defesa. Que aí, essa segunda linha de defesa é onde vai ser introduzido os leucócitos, ok? Os glóbulos brancos, ó, a segunda linha de defesa. É a primeira aí, ó, barreiras celulares, ou seja, são as células, os glóbulos brancos que estão presentes no nosso sangue, ok? O nosso sangue, então, é repleto de glóbulos brancos, que a gente também chama de leucócitos. Esses glóbulos brancos, os neutrófilos, os leucócitos, principalmente os macrófagos e os neutrófilos, eles vão destruir as células. Literalmente, gente, comer os antígenos, ok? Eles comem, eles englobam e lá dentro dessas células, lá dentro desses leucócitos, ocorre a fagocitose, que é a destruição desses antígenos. Como que isso ocorre? Vamos ver no esquema daqui a pouquinho. Depois disso, gente, é a resposta imunitária, tá? A resposta inflamatória. Ao ser atacado as nossas células, ao atacar os antígenos, ele coordena uma resposta inflamatória, onde há inchaço, rubor, fica, né, vermelho, calor, tá? Então, isso é quando incha, inflama, ali está acontecendo uma guerra. Onde está acontecendo uma inflamação, está acontecendo uma guerra. As nossas células estão guerreando contra invasores, ok? É a nossa segunda linha de defesa. Como que isso acontece? Acompanha comigo aí, ó, nesse esquemão aqui. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo, ele percebeu, né, no caso,
os receptores do nosso corpo percebeu que ele foi atacado aqui, ó. Então aqui eu tenho vários patógenos, vários antígenos atacando nosso corpo, ali no tecido, nas células, no órgão, enfim. Vai começar a acontecer a resposta imunitária. Como que é essa resposta imunitária? A primeira coisa que acontece aqui, ó, são os basófilos. Os basófilos, eles liberam heparina e histamina, ok? A heparina é anticoagulante e a histamina é vasodilatadora. Então, ó, anticoagulante para não coagular. Então, a histamina dilata o vaso, ok? A histamina dilata o vaso sanguíneo, a veia e a artéria. Então, ela vai dilatar. Por que dilata, ó? Imagina que a parede do vaso sanguíneo tá assim, ó, bem fechadinha. A histamina vem aqui, ó, e dilata. Abre ela. Para quê? Para as células de defesa, ó, conseguirem sair. E a heparina vai evitar a coagulação sanguínea aqui, ó, para não tampar essa passagem. Então, essas duas, heparina e histamina, elas realizam um processo, inicia o processo inflamatório. Porque vai dilatar. Então, ó, se está dilatando, vai inchar, ok? Se não está coagulando, vai ficar vermelho, porque tem sangue, então é o rubor, ok? A partir daí, as células, olha só, continuando no esquema, as células vão começar, ó, a sair dos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de diapedese, a saída dos glóbulos brancos do vaso sanguíneo. Esses glóbulos brancos, ó, podem ser de 3 tipos, nós temos vários leucócitos. Aqui vão atuar na resposta fagocitária, resposta inespecífica, vai atuar 3 tipos principais: os macrófagos, neutrófilos e eosinófilos. Cada um atuando aqui, ó, destruindo esses patógenos que estão nos atacando. Então, houve um ataque, patógenos lá atacando nossas células. Vai dilatar, vai sair os glóbulos brancos daqui de dentro dos vasos sanguíneos e esses glóbulos brancos vão realizar a fagocitose. É dessa forma que nossa resposta inespecífica atua, ok? Primeira linha, barreiras, tá? Ali, ó, é a fronteira. O portal ali, no caso da fronteira, né? Peraí, você não pode entrar. Não foi suficiente? Entrou. Então, vai começar a resposta celular, que é a segunda linha de defesa. Nossas células inespecíficas, os leucócitos inespecíficos, vão atuar na destruição desse patógeno. A partir daí, vai coordenar a terceira linha de defesa, que já é uma defesa específica, uma resposta imune adaptativa, ou seja, cada doença, cada antígeno que invadiu o nosso corpo vai ter um anticorpo que vai neutralizar ele, específico. É o modelo chave-fechadura, que a gente chama aqui na biologia. Só tem um tipo de chave que abre a fechadura, é o encaixe. Pensa nas peças de um quebra-cabeça, ok? Um encaixa no outro. Não adianta você querer encaixar uma peça que não é no lugar dela, porque não vai encaixar, não vai dar certo, não vai ficar ali, né, o quebra-cabeça montado corretamente. Assim acontece também no nosso corpo. Então, a partir do momento que houve a invasão, que o nosso corpo foi contaminado por um antígeno, por um patógeno, gente, um micro-organismo qualquer, bactéria, vírus, protozoários, até mesmo os fungos, tá? Isso aí vai coordenar uma resposta imunológica. Primeira linha de defesa não foi suficiente, a barreira, pele, cílios, mucosas, lágrimas, acidez estomacal, vômito, espirro, tosse, isso aí não foi suficiente para eliminar esse invasor. Então começa a segunda linha de defesa, que aí já envolve nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos. Tem vários tipos de glóbulos brancos, ok? Esses glóbulos, cada glóbulo branco, cada leucócito vai atuar numa função específica. Eles são especializados em uma determinada área. Os que realizam a resposta inata, que não é específica, macrófagos,
eosinófilos e neutrófilos. Eles literalmente comem e destroem, fazem a digestão desses antígenos, ok? Agora, nós vamos entender como que ocorre a produção de anticorpos. Essa produção de anticorpos, como que ela acontece? Quando a gente fala assim, eu sou imune a tal doença, mas o que significa eu ser imune a essa doença? Realmente a gente fica imune? Sim, nós nos imunizamos a uma doença, a um antígeno, a uma inflamação, tá? Mas antes da gente continuar, para aqui, você já viu aí, ó, que essa é uma super dica que vai ajudar muito vocês, então curte o vídeo, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Porque todos os dias nós aqui, Equipe Vale, disponibilizamos para vocês inúmeros vídeos, material riquíssimo, atualizado, gente. Então nos acompanha. Gostou da dica? Manda aí para um coleguinha. Compartilha, gente, tá? Essa é a dica, compartilha nossas dicas aí para ajudar aí a população geral. Ok? Não se esqueça, dá um like. Tô gostando, a professora Karine tá arrasando aqui na dica, tá? Gente, clica aqui no link aqui embaixo. Nós temos, eu junto com a Vale, montei aulas, tá? Específica com todo o conteúdo que cai aí no seu concurso, que tá cobrando no edital, tá? Para você se preparar com lista de questões, tá? Essas questões são corrigidas, tem aulas aí corrigindo, tirando as dúvidas aí de vocês das questões, ok? Então é um material excelente, então clica aí e adquira o nosso curso. Lógico que não tem só biologia lá não, tá? Nesse concurso vai cair 20 questões de biologia, mas cai também 20 questões de química, de física, nós temos aí também o professor Highlander, direito, enfim, temos uma equipe maravilhosa, português com a professora Angélica, ok? Então adquira aí o nosso curso. Beleza? Vamos continuar aqui então, gente. Vamos entender agora como que acontece a segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa, que é a segunda etapa, que é a etapa imunitária, a etapa adaptativa, ou seja, a produção de anticorpos. Como que acontece isso? Acompanha comigo no esquema. Olha só, a terceira linha de defesa é uma defesa específica, onde vai ser cadastrado ali os antígenos que estão entrando no nosso corpo e nos causando infecções. Primeira coisa, gente, nós temos então a ação adaptativa celular. Temos células que são os linfócitos T, que são outros tipos de leucócitos. Os linfócitos T, eles irão receber a informação, ok? Após receber essa informação, ter contato com esse antígeno, com a informação desse antígeno, eles vão coordenar a produção de anticorpos através dos linfócitos B. Como assim, professora? Eu não entendi nada que você está falando. Olha só, acompanha comigo aqui. Esse esquema. Nossa, que monte de coisa. Sim, um monte de coisa que eu vou falar exatamente o que é cada coisa para vocês. Aqui, o antígeno, ou seja, o invasor, está invadindo o seu corpo. Esse antígeno, ele vai ser recebido pela segunda linha de defesa, que é a resposta inata. Ok? Macrófagos e eosinófilos que estão recebendo ele aqui. Depois disso, esses macrófagos, eles irão transferir a informação do antígeno, lembra? As proteínas lá, o modelo chave e fechadura? Eles vão transferir essa informação para o linfócito T. Esse linfócito T é quem recebe a informação. Ele pode fazer duas ações. Ou ele transfere essa informação, aqui ó, tá vendo aqui ó, esses que estão aqui fora da célula, ó, é a informação. Eles vão transferir essa informação para o linfócito, outro tipo de linfócito T, que é o TCD8, tá? Que vai matar o antígeno. Ou também, ou I, né? Ou I, ele vai mandar essa informação para outro tipo de linfócito, que é o linfócito B. Aqui o linfócito B é quem vai ser responsável pela produção de anticorpos.
Então, é dessa forma que o nosso corpo produz anticorpos e se imuniza. É a nossa resposta imunitária. Então, a nossa imunidade, ela se dá através desse processo aqui. Antígeno invade, a informação desse antígeno é transferida para o linfócito. Gente, isso tudo de célula a célula, tá? Isso aqui tudo são células de defesa do nosso organismo, que são chamadas de leucócitos, né? O geral, leucócitos. Cada tipo de leucócitos vai ter um tipo de função. O linfócito TCD4, ele vai receber a informação do antígeno. Que tipo de antígeno é? Vai transferir essa informação para o linfócito TCD8. Esse linfócito TCD8, ele vai matar, ele é um matador. Ele vai matar, neutralizar os patógenos que estão ali. E também ele vai transferir essa informação para os linfócitos B. Os linfócitos B vão coordenar a produção de anticorpos. Gente, para vocês terem uma noção da importância desses linfócitos, principalmente dos linfócitos TCD4. O HIV, o vírus que causa AIDS, ele contamina, ele infecta o antígeno do HIV, ele infecta os linfócitos TCD4. Então, se o vírus da AIDS mata, neutraliza os linfócitos TCD4, não há produção de anticorpos. Por isso que a AIDS é uma doença muito agressiva, porque neutraliza, mata as células que estão coordenando a produção de anticorpos, ok? Beleza, após isso daqui então, após produzir os anticorpos, o nosso corpo já está imune. Mas existem várias formas do nosso corpo produzir anticorpos. Olha só, vamos para o próximo esquema, que são os tipos de imunização. Nós temos uma imunização que é naturalmente adquirida. O que quer dizer naturalmente adquirida? Ela não utiliza tecnologia, processos natural, ou seja, na vivência aí do ser vivo, ele é imunizado. Já a artificial envolve tecnologia, ou seja, você não é natural, não é no dia a dia. Você tem contato com formas de imunização que foi envolvido tecnologia para ser desenvolvida. Naturalmente adquirida, nós temos a forma ativa ou passiva. A forma ativa é quando o seu corpo ele produz os próprios anticorpos, ok? Então, de forma natural, o seu corpo tem contato com o antígeno. Por exemplo, você ficou doente, você teve contato com a catapora. Você, então, vai ter contato com o antígeno e o seu próprio corpo vai produzir os anticorpos. Isso é a forma ativa. Ou também pode acontecer de forma passiva. Na forma passiva, você recebe os anticorpos prontos. Então, ativo, seu próprio corpo produz anticorpos. De forma passiva, você recebe anticorpos prontos. Forma ativa natural, ficou doente, teve contato direto com o antígeno. Forma passiva natural, através da placenta. A mãe ficou muito doente na gestação, teve contato com diversos antígenos, produziu anticorpos. O feto vai receber os anticorpos já prontos da mãe, ok? Essa é a forma natural, ativa e passiva. Já a forma artificial, que envolve tecnologia. Por exemplo, hoje já existe vacina para catapora. Essa é a forma ativa artificial. Por que artificial? Porque o seu corpo ele vai ser induzido a produzir os anticorpos. Então, quando você se vacina, qualquer tipo de vacina, na vacina tem um antígeno, tem a informação que vai fazer com que o seu próprio corpo produza os anticorpos, ok? Então, ativa artificial. Exemplo, vacina. A vacina introduz no nosso corpo o antígeno, seja ele atenuado, seja uma parte desse antígeno, para que o nosso corpo produza os próprios anticorpos. Já de forma artificial passiva, ou passiva artificial,
nós vamos receber os anticorpos já pronto. Porém, esses anticorpos foram utilizados processos tecnológicos. Gente, tecnologia nem sempre está envolvendo aí mecanismos como, por exemplo, a alta tecnologia, computadores, materiais, enfim. Mas envolve um determinado tipo de tecnologia. Então, esses anticorpos são produzidos fora do nosso corpo e nós já recebemos os anticorpos prontos, passiva artificial. Um exemplo de imunização passiva artificial. Quando nós somos picados por um ofídeo, tá? Uma cobra, o veneno da cobra vai começar a atacar nossas células. Então, o veneno é um antígeno, tá? Então, a gente corre para o hospital, corre para o pronto-socorro e lá a gente vai receber o quê? O soro antiofídico. O que é esse soro antiofídico? Ele é produzido, gente, pega o veneno da cobra, introduz o veneno da cobra em um animal, como por exemplo o cavalo, tá? O cavalo é muito utilizado nesse processo. O cavalo, o metabolismo do cavalo, o corpo do cavalo vai começar a produzir os anticorpos para o veneno da cobra. Então eles retiram o sangue do cavalo, separam os anticorpos que o cavalo produziu para o veneno do ofídeo e assim produz o soro com os anticorpos já prontos. Então é uma forma passiva de imunização. E a gente recebe os anticorpos prontos que vai lutar contra o veneno que está no nosso corpo, ok? Então, imunidade passiva é uma imunidade em que a gente recebe os anticorpos já pronto, seja de forma natural, através do aleitamento, né, da amamentação, ou através da gestação, placenta, né, a mãe envia para o feto, ou seja, de forma artificial, a passiva artificial, que é o recebimento de anticorpos já prontos através do soro. E tem a forma ativa, que o nosso corpo vai produzir anticorpos de forma ativa. Nós podemos ter o contato direto com o antígeno, que é a forma naturalmente ativa, ativa natural, ok? Nós ficamos doentes, então a gente tem contato com o antígeno, ou seja, artificial, ativa artificial, que é a vacinação, que a gente tem contato com o antígeno, mas envolve uma tecnologia para produzir a vacina. Essas são as formas de imunização, é dessa forma que o nosso corpo se defende. Nossa resposta imunitária, nosso sistema imunológico, que tem muito mais coisa envolvida, tá, gente? Aqui eu dei o resumão para vocês, não falei dos órgãos que são envolvidos nesse processo de imunização, ok? Mas já prepara para vocês, já dá, né, aí chance de vocês responderem aí questões sobre defesas do organismo. Não se esqueçam, gostou da aula, quero me preparar assim, não deixar chances para o meu concorrente. Adquira aí, clica no link e adquira o nosso curso completo, ok? Espero ver vocês mais por aqui. Beijo e até a próxima!